Vivemos em momento extraordinariamente volátil da história global. Em questão de dias, não semanas, não meses, mas literalmente dias, testemunhamos convergência de 3 crises geopolíticas e econômicas que, individualmente, seriam significativas, mas juntas, criam tempestade perfeita que pode remodelar a ordem econômica e política global que existiu por décadas. E o denominador comum em todas as 3? Os Estados Unidos, ou mais especificamente, a abordagem cada vez mais agressiva e imprevisível da administração americana para relações internacionais. Primeira crise, confronto escalando rapidamente entre Estados Unidos e China, que vai muito além de tarifas comerciais ou disputas tecnológicas. Estamos falando sobre controles de exportação dramaticamente expandidos, linguagem militar crescente sobre Taiwan e reconhecimento cada vez mais explícito de ambos os lados de que estão em competição não apenas econômica, mas sistêmica. Capitalismo democrático versus autoritarismo estatal, com aposta sendo nada menos que qual modelo governará século XXI. Segunda crise, ruptura surpreendente e potencialmente catastrófica nas relações Iroquois-Canadá, aliados que compartilham fronteira não fortificada mais longa do mundo, economias profundamente integradas e décadas de cooperação de segurança. Donald Trump, seja através de brinksmanship calculado ou impulso genuíno, ameaçou tarifas massivas sobre Canadá, provocou seu primeiro-ministro publicamente e levantou especulações sobre futuro de acordos comerciais que são fundamentais para a economia de ambos os países. Terceira crise, dólar americano, moeda de reserva global, âncora do sistema financeiro internacional, fundação sobre a qual a economia global é construída, está enfraquecendo de formas que têm analistas financeiros cada vez mais preocupados. Não apenas flutuações normais de mercado, mas declínio que reflete crescente incerteza sobre estabilidade política americana, confiabilidade fiscal e papel continuado como líder econômico global. Cada uma dessas crises seria manchete importante por si só. Juntas, elas sinalizam algo muito maior: potencial mudança tectônica em como poder, comércio e influência são estruturados globalmente. Estamos testemunhando o fim da Pax Americana, era de aproximadamente 75 anos, onde Estados Unidos forneceu estrutura de segurança e econômica que permitiu globalização sem precedentes e prosperidade relativa? Ou estes são soluços temporários que serão resolvidos através de diplomacia e ajustes? Nos próximos minutos, vou mergulhar profundamente em cada uma dessas 3 crises em desenvolvimento. Vamos examinar exatamente o que Estados Unidos está fazendo em relação à China e por quê. Vamos analisar drama EU-Canadá em desenvolvimento e suas implicações potencialmente enormes. Vamos dissecar por que dólar está enfraquecendo e o que isso significa para todos, desde investidores institucionais até consumidores comuns. E, crucialmente, vamos explorar como essas 3 crises estão interconectadas, como cada uma alimenta as outras, criando ciclo de feedback que pode acelerar mudanças que normalmente levariam anos ou décadas. Prepare-se porque esta não é análise abstrata de manchetes distantes. Estas são forças que moldarão preços que você paga por bens, empregos disponíveis em sua economia, estabilidade ou instabilidade do mundo em que você vive. As decisões sendo tomadas agora em Washington, Pequim, Ottawa e mercados financeiros globalmente terão consequências que você sentirá pessoalmente, goste ou não, preste atenção ou não. Vamos começar. Transição. Música muda para tom mais técnico e geopolítico. Mapas aparecem. Vamos começar com a crise EU-China, porque é a mais fundamental e de longo prazo das 3. Para entender a escalação recente, precisamos entender que não é apenas sobre tarifas comerciais ou tecnologia de chips, é sobre competição sistêmica entre 2 visões incompatíveis de como o mundo deveria ser organizado. Nas últimas 2 semanas, a administração americana tomou série de ações que, coletivamente, representam escalação dramática de pressão sobre China. Primeiro, controles de exportação
cinturão sobre semicondutores avançados foram mais uma vez apertados, desta vez fechando brechas que empresas como Nvidia haviam tentado explorar criando chips reduzidos, especificamente para mercado chinês. Novos controles são tão abrangentes que efetivamente cortam China de acesso a qualquer chip que poderia ser usado para treinar modelos de IA avançados. Segundo, o Departamento de Comércio adicionou dezenas de empresas chinesas à lista de entidades, essencialmente lista negra, que impede empresas americanas de fazer negócios com elas sem licenças especiais. As empresas incluem não apenas suspeitos usuais em tecnologia e defesa, mas também empresas de biotecnologia, fabricantes de equipamentos, até instituições de pesquisa. A mensagem é clara: Estados Unidos está tentando isolar China de ecossistema tecnológico ocidental através de espectro de indústrias. Terceiro, e talvez mais alarmante, há relatos de que Pentágono apresentou à Casa Branca opções para resposta militar se China tentar bloqueio ou invasão de Taiwan. Estas não são apenas exercícios de planejamento de rotina, são discussões específicas sobre cenários de implantação, linhas vermelhas e possíveis ações preventivas. Linguagem em documentos vazados e declarações de oficiais é mais marcial, mais absoluta, menos ambígua do que tem sido historicamente. Quarto, coordenação de aliança está sendo intensificada. Estados Unidos pressionou Japão, Coreia do Sul, Holanda e outros aliados a implementar controles de exportação próprios que espelham ou até excedem medidas americanas. AUKUS, parceria de segurança entre Austrália, Reino Unido e EUA, está expandindo o foco além de submarinos nucleares para a cooperação tecnológica mais ampla explicitamente projetada para contrabalançar China. A resposta da China tem sido igualmente assertiva. Pequim anunciou próprias restrições de exportação sobre minerais de terras raras, críticos e materiais avançados, que são essenciais para a fabricação de eletrônicos e equipamento militar ocidental. Lançou exercícios militares ao redor de Taiwan, que são maiores e mais agressivos que exercícios anteriores. E, mais significativamente, está acelerando campanha diplomática e econômica para construir relacionamentos com países do sul global que são cada vez mais críticos sobre hegemonia americana. Mas aqui está o que torna isto particularmente perigoso agora. Ambos os lados parecem ter concluído que tempo para compromisso passou. Em Washington, há consenso bipartidário raro de que China representa desafio existencial que deve ser confrontado decisivamente. Em Pequim, a crença crescente de que Estados Unidos está determinado a conter a ascensão da China independentemente do que China faça. Então, melhor acelerar desenvolvimento de capacidades domésticas e alianças alternativas agora. Transição. Tom fica mais focado na América do Norte, nova crise surge. Agora vamos para algo que pegou muitos observadores completamente de surpresa. Ruptura dramática nas relações EUA-Canadá. E quando digo dramática, quero dizer que estamos vendo tensões entre esses dois aliados próximos que não foram vistas desde, bem, talvez nunca nesta escala. Tudo começou com tweets de Donald Trump, porque é claro que começou com tweets. Trump, em série de postagens nas primeiras horas da manhã, chamou o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau de fraco, duas caras e desastre para Canadá. Mas não parou em insultos pessoais. Trump ameaçou impor tarifas de 25% sobre todas as importações canadenses, a menos que Canadá tomasse ações específicas sobre migração e controle de drogas na fronteira. 25%. Para a perspectiva, isso é punição tarifária, no nível do que historicamente foi reservado para adversários hostis, não o maior parceiro comercial e aliado de segurança mais próximo da América. Canadá exporta aproximadamente 75% de todos os seus bens para Estados Unidos, cerca de 350 bilhões de dólares anualmente. Tarifas de 25% devastariam a economia canadense instantaneamente. A resposta de Trudeau foi incomumente dura para diplomata tipicamente cauteloso. Em conferência de imprensa, ele chamou ameaças de Trump de infundadas, prejudiciais à aliança e não baseadas em realidade. Ele apontou que Canadá tem trabalhado intimamente com Estados Unidos em segurança de fronteira por décadas, que migração através da fronteira
fronteira Canadá-EUA é fração minúscula comparada à fronteira sul e que caracterizar Canadá como fonte de problemas de drogas americanos é factualmente incorreto e ofensivo. Mas então veio escalação. Trump, aparentemente irritado por Trudeau estar desafiando, dobrou a aposta. Em comício, ele sugeriu semi-seriamente que talvez Canadá devesse tornar-se 51º estado se não consegue gerenciar seus próprios assuntos. Comentário foi ostensivamente piada, mas tom subjacente não era humorístico, era desdenhoso, até ameaçador. Canadá respondeu anunciando plano de contingência para diversificar comércio para longe de dependência de Estados Unidos, aprofundar laços com União Europeia e Ásia e, crucialmente, coordenar com outros aliados americanos que estão similarmente preocupados com confiabilidade de Washington como parceiro. Agora, há debate sobre quanto disso é Trump sendo Trump, lançando ameaças exageradas como tática de negociação, criando drama que pode depois resolver-se para parecer decisivo, versus mudança fundamental em como Estados Unidos vê até seus aliados mais próximos. Mas, independentemente da intenção, efeito é real. Confiança está sendo corroída. Empresas canadenses e americanas que dependem de comércio transfronteiriço estão em modo de pânico, incertas sobre planejar investimentos. E aliados ao redor do mundo estão observando, perguntando-se: se Estados Unidos pode ameaçar Canadá assim, qual segurança temos nós? Transição. Foco muda para mercados financeiros, gráficos de moedas. E isso nos leva à terceira crise, o dólar americano enfraquecendo. Para entender por que isso importa tanto, precisa entender o papel único do dólar na economia global. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e especialmente desde acordos de Bretton Woods de 1944 e fim do padrão ouro em 1971, dólar americano tem sido moeda de reserva global. O que isso significa praticamente? Significa que comércio internacional é predominantemente conduzido em dólares. Petróleo é precificado em dólares. Países mantêm dólares como reservas cambiais. Dívida internacional é frequentemente denominada em dólares. Este privilégio exorbitante dá aos Estados Unidos vantagens enormes. Pode imprimir moeda que o mundo inteiro quer manter. Pode emprestar a taxas mais baixas porque demanda por dólares garante mercado para títulos do Tesouro Americano. Pode impor sanções que são efetivas porque sistema financeiro global depende de dólares e bancos americanos. Mas esse privilégio não é direito garantido. É baseado em confiança. Confiança de que Estados Unidos manterá estabilidade política e econômica. Confiança de que será parceiro confiável. Confiança de que não armará dólar de formas caprichosas ou punitivas. E essa confiança está sendo testada. Nas últimas 3 semanas, índice do dólar, que mede força do dólar contra a cesta de moedas principais, caiu aproximadamente 4%. Pode não soar como muito, mas em mercados de câmbio, onde movimentos são tipicamente medidos em frações de percentual, queda de 4% em 3 semanas é dramática. Por que está caindo? Múltiplos fatores. Primeiro, incerteza política. Mercados odeiam incerteza e a administração Trump está fornecendo em abundância. Quando o presidente ameaça aliados, quando política externa parece errática, quando promessas de campanha sobre tarifas massivas podem realmente ser implementadas, investidores se tornam nervosos sobre manter ativos denominados em dólares. Segundo, preocupações fiscais. Déficit fiscal do CMAP-UCIAWA é aproximadamente 1,7 trilhão de dólares e crescendo. Dívida nacional ultrapassou 34 trilhões. Enquanto Estados Unidos historicamente conseguiu financiar déficits facilmente porque demanda global por dólares, há limites. Se investidores internacionais começam a duvidar de sustentabilidade fiscal americana ou disposição de honrar obrigações, exigem yields mais altos sobre títulos ou começam a mudar para ativos alternativos. Terceiro, alternativas emergindo. China está ativamente promovendo o yuan como moeda alternativa para comércio internacional. BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros estão discutindo criar moeda compartilhada para comércio intrabloco. União Europeia, descontente com dependência do dólar, está tentando fortalecer euro como moeda de reserva alternativa. Criptomoedas, embora voláteis, estão sendo exploradas por alguns países
como forma de contornar sistema baseado em dólar completamente. Quarto, uso arma do dólar. Estados Unidos tem cada vez mais usado controle sobre sistema financeiro baseado em dólar como ferramenta de política externa, congelando ativos, impondo sanções, cortando países de SWIFT, sistema de mensagens financeiras internacionais. Isso é efetivo no curto prazo, mas incentiva países a desenvolver sistemas alternativos que não podem ser controlados por Washington. Transição. Análise de interconexão, como crises se alimentam mutuamente. Agora, aqui está onde fica verdadeiramente preocupante. Essas três crises não são eventos separados e não relacionados. Elas se alimentam e amplificam mutuamente de formas que podem acelerar declínio da posição global americana mais rápido do que qualquer crise individual faria. Interconexão. 1. Pressão sobre China, PLAS. Dólar fraco. Para aceleração de desdolarização. Quanto mais Estados Unidos usa acesso a dólares e sistema financeiro americano como arma contra a China e outros, mais urgente torna-se para a China desenvolver alternativas. Dólar fraco realmente ajuda esse esforço porque torna alternativas relativamente mais atraentes. China está trabalhando com Rússia, Irã, Arábia Saudita e outros para conduzir comércio em moedas não dólar. Quanto mais isso acontece, mais demanda por dólares cai, enfraquecendo-o ainda mais. Ciclo de feedback negativo. Interconexão. 2. Alienação de aliados. PLAS. Necessidade de coalizão anti-China. Fraqueza estrutural. Estratégia americana para competir com China depende fundamentalmente de manter alianças fortes. Japão, Coreia do Sul, Austrália, Europa, Canadá, todos são críticos para formar coalizão que pode competir com massa da China. Mas quando Estados Unidos trata até aliado próximo como Canadá com desdém e ameaças, isso mina a disposição de outros aliados a assumir custos de alinhar-se com Washington contra Pequim. China está observando o drama EUA-Canadá com satisfação mal disfarçada. Reforça a narrativa que Pequim está promovendo. Estados Unidos é parceiro não confiável que vai virar contra você no momento em que convir. Países fazendo cálculos sobre se alinhar com EUA ou China vão pesar não apenas poder relativo, mas confiabilidade relativa. Interconexão. 3. Dólar fraco. PLAS. Tarifas. Inflação. PLAS. Dano econômico. Se Trump implementar tarifas massivas sobre Canadá, China e possivelmente outros, preços de importações aumentarão. Isso é literalmente o ponto das tarifas. Mas dólar fraco também torna importações mais caras. Combinação de ambos poderia desencadear inflação significativa, precisamente quando o Federal Reserve está tentando manter inflação sob controle. Isso criaria pressão impossível no Fed. Aumentar taxas de juros para combater inflação, prejudicando o crescimento, ou manter taxas baixas, permitindo a inflação acelerar. Interconexão. 4. Instabilidade global. PLAS. Busca por segurança. Paradoxo do dólar. Aqui está a ironia. Normalmente, quando há instabilidade global, investidores fogem para ativos de refúgio, primariamente dólares americanos e títulos do Tesouro. É o paradoxo do dólar. Mesmo quando Estados Unidos é fonte de instabilidade, dólar se fortalece porque alternativas parecem piores. Mas desta vez, esse reflexo pode estar enfraquecendo.
Ouro subiu significativamente nas últimas semanas. Sinal tradicional de que investidores estão buscando refúgios alternativos. Bitcoin e outras criptomoedas viram fluxos. Até franco suíço e ien japonês estão fortalecendo. Isso sugere que confiança histórica de que dólares são sempre porto seguro pode estar erodindo. Transição. Olhando para cenários futuros. Então, para onde tudo isso vai? Vamos mapear alguns cenários plausíveis para próximos 12 e 24 meses. Cenário 1. De-escalação e retorno à normalidade. Trump percebe que foi longe demais com ameaças de tarifas canadenses, recua graciosamente ou encontra acordo de fachada que permite declarar vitória enquanto essencialmente mantém status quo. Tensões EU-China estabilizam em nível elevado, mas gerenciável de competição sem escalação para confronto direto. Dólar recupera enquanto investidores decidem que temores eram exagerados. Neste cenário, olhamos para trás para início de 2025, como período de volatilidade que assustou mercados, mas não fundamentalmente alterou trajetórias. Ordem global existente persiste, talvez ligeiramente enfraquecida, mas essencialmente intacta. Cenário 2. Fragmentação gradual. Tensões persistem e gradualmente resultam em mundo mais fragmentado. Blocos comerciais e tecnológicos emergem. Esfera liderada por EUA versus esfera liderada por China. Canadá e outros aliados mantêm laços de segurança com EUA, mas diversificam relações econômicas. Dólar permanece dominante, mas sua participação no comércio global e reservas lentamente erode ao longo de década. Este é cenário de declínio gerenciado, onde Estados Unidos permanece poderoso, mas não mais hegemonicamente dominante. Multipolaridade torna-se realidade, não apenas aspiração. Cenário 3. Crise e ruptura abrupta. Múltiplos choques convergem. Grande escalação militar sobre Taiwan, dissolução efetiva de USMCA, acordo comercial EUA-México-Canadá, devido a tarifas de Trump, e venda significativa de títulos do Tesouro do Zeualha por China e outros tenedores estrangeiros. Dólar cai dramaticamente, não 4% em 3 semanas, mas 20%, 30% em meses. Isso desencadeia crise financeira global. Inflação acelera no EUA enquanto importações ficam caras. Dívida denominada em dólares em países em desenvolvimento torna-se insustentável, desencadeando crises de dívida. Estados Unidos forçado a fazer ajustes fiscais e econômicos dolorosos que evitou por décadas, graças a privilégio do dólar. Cenário 4. Realinhamento multipolar acelerado. China consegue construir sistema de comércio e financeiro alternativo mais rápido que esperado. Expansão do BRICS, Yuan se torna significativo em transações de energia, sistemas de pagamento alternativos ganham tração. Simultaneamente, União Europeia afirma mais independência estratégica, não se alinhando totalmente com China, mas também não dispostas a seguir liderança americana tão reflexivamente. Resultado é mundo genuinamente multipolar, onde nenhum único país domina e onde instituições globais, FMI, Banco Mundial, OMC, ou tornam-se irrelevantes ou são reformadas para refletir distribuição de poder mais equilibrada. Transição, implicações práticas para pessoas comuns. Vamos tornar isto concreto.
Se você está assistindo isto e pensando, isto tudo é interessante, mas como me afeta? Aqui estão implicações muito reais. Se você é consumidor, tarifas sobre Canadá significariam preços mais altos imediatamente sobre madeira, custos de construção sobem, energia. Muitos estados do CBA-CIMEIRA importam eletricidade e gás do Canadá. Automóveis, cadeias de suprimento automotivas são profundamente integradas através da fronteira e inúmeros outros bens. Dólar fraco torna todas as importações mais caras. Você sente isso em mercearia, na bomba de gasolina, em tudo que você compra. Se você é investidor, volatilidade está aumentando dramaticamente. Alocações de ativos tradicionais, 60% ações, 40% títulos, podem não fornecer proteção que historicamente forneceram. Pode precisar considerar ouro, commodities, talvez criptomoedas, definitivamente diversificação internacional maior. Mas tudo isso vem com próprios riscos e complexidades. Se seu trabalho está ligado a comércio internacional, qualquer coisa em fabricação, logística, importação, exportação ou serviços de apoio, você está em linha de frente destas tensões. Empregos podem estar em risco não apenas de tarifas, mas de cadeias de suprimentos sendo reorganizadas, empresas relocalizando operações, comércio sendo interrompido. Se você é aposentado ou próximo de aposentadoria, seu poder de compra pode ser severamente impactado. Inflação corrói poupanças. Se muito de sua aposentadoria está em ativos denominados em dólares e dólar cai significativamente, você efetivamente ficou mais pobre em termos de poder de compra global. Inversamente, se você mantém ativos internacionais diversificados, pode realmente se beneficiar. Encerramento. Música retorna para tom épico, mais sombrio. Voltando para onde começamos. 3 crises simultâneas. Pressão sobre China, ruptura com o Canadá, dólar enfraquecendo, individualmente significativas. Coletivamente, potencialmente transformadoras. Estamos testemunhando o fim de era? O fim da hegemonia americana não qualificada, do dólar como moeda de reserva global inquestionável, de aliados seguindo liderança de Washington reflexivamente? Ou são estas tensões temporárias em sistema que permanecerá fundamentalmente inalterado? Resposta honesta é que ninguém sabe com certeza. Mas o que está claro é que estamos em momento de mudança histórica. Decisões sendo tomadas agora por Trump, por Xi Jinping, por Trudeau, por banqueiros centrais, por líderes globalmente, terão consequências que se desenrolarão por décadas. A era pós-Guerra Fria de globalização relativamente suave e hegemonia americana está definitivamente terminando. O que vem a seguir, se é multipolaridade gerenciada ou fragmentação caótica, se é competição pacífica ou confronto perigoso, permanece a ser visto. Para você assistindo, mensagem é: preste atenção. Isto importa. Não é drama político distante. São forças que moldarão sua vida econômica, suas oportunidades, estabilidade de seu mundo. Diversifique onde puder, economicamente, em habilidades, em compreensão de múltiplas perspectivas globais. E talvez mais importante, reconheça que ordem global que parecia permanente e natural para qualquer um nascido após 1945 era realmente histórico anômalo, período incomumente estável de dominação de superpotência única. Estamos retornando à norma histórica de múltiplos centros de poder competindo. Isso cria oportunidades, mas também riscos que gerações recentes nunca tiveram que navegar. Os próximos anos serão fascinantes, assustadores e definitivos.
Obrigado por assistir esta análise profunda. Se este vídeo ajudou você a entender essas forças complexas, por favor, inscreva-se e compartilhe. Deixe nos comentários. Você acha que estamos testemunhando o fim da era americana? Como você está se preparando para um mundo potencialmente mais instável e multipolar? Estarei acompanhando esses desenvolvimentos de perto. Até a próxima. Permaneça informado, pense criticamente e lembre-se de que vivemos em tempos históricos onde mudanças que normalmente levariam décadas podem acontecer em anos ou até meses.